Graça e paz, queridos, é um prazer estar com vocês nessa live maravilhosa. Que bom estarmos juntos para meditarmos sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre como o cristão deve enxergar a morte. Amém? E aí já está entrando o pessoal conosco aqui, eu quero já registrar algumas presenças conosco. Fernando, valeu Fernando, obrigado pela participação. Marcos Dantas, valeu Marcos, pastor Marcos, Zona Norte. Alanise com a gente também, Rede da Televisão. Mara Mitchell. Érica Yanagbashi, japonesinha mais crente do mundo, né? Obrigado, Érica, pela participação. Marieber, Luciene, também com a gente aí, obrigado. Sejam todos bem-vindos. Graças e paz, Marcos, junto passarinho conosco aí. Monique Lessa conosco, obrigado, Monique, pela participação. Dá um beijinho aí na filhinha, no Joanto, na família. Eles são especiais demais. Glória a Deus. Eduardo Mitchell, o Tom Mitchell conosco aí também. Glória a Deus. Comunidade Caminho da Fé, também com a gente aí. Participando da nossa comunidade aí, nosso Instagram. Se inscreva nele também. Irmã Lana. Obrigado, Lana, pela participação. Lena Bezerra também conosco aí. Glória a Deus. Fernandão, é você o homem lá do Maranhão, né? Agora que eu tô lhe reconhecendo aqui. Dá um ok pra mim, Fernando, se for você mesmo. Dá um beijo na galera do Maranhão aí, viu? São Luís, terra abençoada por Deus. Irmã Alexia conosco aí. Amém. Com seu esposo Fernando, possivelmente aí. Glória a Deus. Glória a Deus. George conosco aí também. Obrigado, George, pela participação. Ministério Casa Zoe, Ministério Abençoado. Saudade de vocês. Sejam bem-vindos à nossa live. Em nome de Jesus. Amém. Rosemildo Moura conosco também aí. Participando. Valeu, Nildo. Tamo junto. Minha sogrinha, Mildo Varela, também conosco aí. André Rodrigues. Obrigado pela participação de todos vocês. Vocês são especiais demais. Amém. Eu vou aqui postar, vou fixar aqui o título do nosso culto de hoje. Eu quero falar sobre como o cristão deve enxergar a morte, ok? Eu coloquei não em caixa alta, eu vou ter que corrigir aqui. Enquanto isso, você vai convidando pessoas para estarem aqui conosco na live, ok? Vai chamando o povo aí. Joga aviãozinho para todo mundo, porque vai ser uma bênção a live de hoje. Glória a Deus. Como o cristão deve enxergar a morte. Amém. Vou fixar esse comentário aqui. O pessoal ficar sabendo o que vai ser falado conosco nessa noite aqui. Amém por nós. Isaac conosco aí. Obrigado, Isaac, pela participação. Deus abençoe sua vida, sua família. Amém. Dê muita força para vocês. Irmão Maribete conosco também. Obrigado pela participação. Gianzinho conosco aí. Robertson também com a gente. Obrigado, Robertson, pela participação. Você é um cara muito especial. Que o Senhor console vocês aí, dê muita força à sua família em nome de Jesus. Eu inverti aqui a câmera sem querer. Estou corrigindo aqui agora o meu erro. Amém, gente? Valeu, Isaac. Valeu, Robson. Glória a Deus. Beijão para a irmã Alice aí, em nome de Jesus. E é isso aí, pessoal. Vamos convidar o povo para participar com a gente também. O que é que vocês acham disso? Você pode, se quiser, ao lado dos comentários, tem um aviãozinho. Você vai clicar nesse aviãozinho e convidar o povo para estar aqui com a gente nessa live. Eu vou convidar agora aqui. E eu convido aqui e você convida aí, ok? Vamos lá, chamar esse povo para cá. Em nome do Senhor. Glória a Deus. Chama esse povo aí. Vamos encher esse lugar de gente com sede e fome da palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá. Aviãozinho. Chama o pessoal com a gente aí, em nome de Jesus. Está convidando o povo aí. Gerdon. Glória a Deus. Obrigado a todos que estão entrando aí na nossa live. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Que bom estarmos mais um tempo de crescimento espiritual, amém? Vai ser um tempo especial demais. Convido o povo. A gente vai estar iniciando a palavra abençoada para alcançar o coração do nosso povo, o coração dos irmãos. Pode convidar o pessoal, faz isso aí. Eu faço aqui também, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.
Louvado seja Deus, amém? Vamos chamar a galera aí. Bem, chamei aí várias pessoas. Você pode convidar também para que ela esteja conosco nessa live. Eu quero falar sobre como os cristãos devem enxergar a morte. Nós temos muitas pessoas no Brasil perdendo entes queridos por causa da pandemia. Eu queria falar na perspectiva cristã a respeito da morte. Sarinha, bem-vinda, minha linda. Obrigado pela sua participação, viu? Glória a Deus. Ivan com a gente também aí. Ivan Rodrigues. Tiago Fernandes, obrigado pela participação. Robson Castro. Glória a Deus. Amanhã tá ouvindo aqui, né, Robson? Dê um beijão na minha irmã Alice, viu? Estamos aqui orando por ela e muito com o coração voltado para ela, tá bom? Irmã Zeneide conosco aí também, obrigado pela participação. Gente, eu não posso, assim, falar o nome de todos, mas eu estou fazendo o meu melhor, tá certo? Clara conosco aí. Josiane Dantas, valeu, Josiane, obrigado pela participação, meu querido. Deus abençoe você em nome de Jesus. Maria Amanda, né? Obrigado pela participação, Amanda. Valeu, Josiane, obrigado pelo carinho, meu irmão. Você é uma bênção, viu? Diego Santini também conosco aí. Alisson Lima. Muito obrigado, gente, pela participação de vocês. É bom demais ter essa interatividade e essa resposta por parte de vocês. Então, gente, como eu estava dizendo para vocês aqui, muita gente está perdendo ente querido nesse tempo de pandemia e por outras razões também. E é muito pertinente a gente falar sobre o ponto de vista cristão a respeito da morte, né? E a pergunta aí que eu coloquei no comentário fixado é a seguinte: como o cristão deve enxergar a morte? Né? Então já quero começar falando um pouco sobre isso. Quero trazer textos bíblicos mostrando como, especificamente, o apóstolo Paulo, ou Jesus mesmo, falava sobre a morte. A morte, para nós, não é o fim de tudo. Pelo contrário, a morte é um começo. É um mergulho numa vida transcendente, muito mais poderosa, muito mais real. Inclusive, Paulo chama a vida eterna de a verdadeira vida, indicando que o que nós vivemos aqui na Terra não é a vida real, verdadeira que Deus tem para nós. O que nós passamos na Terra aqui, esse período que nós passamos na Terra, essa fenda na eternidade, como eu posso considerar o período terreno, é apenas uma pequena fenda na eternidade, porque hoje em Cristo Jesus nós somos seres da eternidade. Nós somos seres eternos. A Bíblia diz que quem crê em Cristo passou da morte para a vida. Então você não morre mais. A morte física não mata mais ninguém. A morte, ela morreu em Jesus. E nós temos em Jesus a certeza e a esperança da vida eterna. Não somente como algo presente em nossos corações pela fé, mas como também como possibilidade real de uma vez partindo e estando com Jesus, que é o que Paulo vai falar, e vou já ler, ou pela volta do próprio Cristo, estarmos para sempre com Ele. Amém, gente? Então, eu fico muito triste quando eu vejo pessoas enxergando a morte de uma maneira desesperadora. Eu sei que a dor da perda é uma coisa realmente dói, impactante. Perder alguém da nossa família demanda um tempo de luto, de choro. E eu estava no velório hoje de um irmão nosso que partiu, um irmão muito amado, muito querido, um homem que eu tinha como se fosse meu pai, a consideração que eu tenho, a sua esposa como a minha mãe. E eu fiquei impressionado como nós fomos confortados por essa família que verdadeiramente me surpreendeu. Fui surpreendido positivamente, inclusive ontem quando eu recebi a notícia da morte deste irmão. Logo em seguida a sua esposa me contatou, irmã Alice, e passou uma mensagem tão forte, tão impactante, tão confortadora, tão cheia da graça de Deus, que eu prontamente fiz a questão de enviar para todos os irmãos da igreja, porque eu sabia que quando eles tomassem conhecimento da partida do irmão Frazão, eles ficariam profundamente tristes e pensando e preocupados com a sua esposa, a irmã Alice. Eles estão inclusive aqui conosco online. Quero aqui prestar minha solidariedade mais uma vez, meu carinho, meu amor. Recebam o nosso abraço aí.
estamos em oração com vocês, desejando que o conforto do Espírito aumente e abunde mais e mais nessa família tão querida, tão amada, tão especial para nós. E eu tive o cuidado prontamente, quando recebi o áudio da irmã Alice, de enviar para todos os irmãos da nossa igreja, porque eu sabia que eles ficariam abaladíssimos, né? Imaginando como é que ela poderia estar, como é que a esposa poderia estar diante dessa situação. E nós fomos realmente, irmãos, surpreendidos, impactados, ministrados por essa família, que estava lá assim hoje. Eu fui inclusive no velório, foi uma cerimônia bem rápida. Estavam tristes pela perda, mas passando muita força, muita graça, muita... Rapaz, é uma coisa realmente de Deus. Eu fiquei impressionado de ver pessoas praticando a fé que professam ter. Isso me alegrou muito meu coração. Graças a Deus por isso, né? Então, nós cristãos temos que enxergar a morte como a Bíblia demonstra. A morte não mata, a morte já morreu. Jesus venceu a morte. E certamente Cristo está voltando para buscar o seu povo. Eu sempre falo que se ele não voltar antes da minha partida, eu estou partindo para encontrar com ele. Eu sei que eu sou muito novo, tenho uma vida pela frente, tenho que completar minha carreira, mas nós vamos observar na palavra a maneira como Paulo enxergava a questão da morte física, da partida. E com certeza, ouvindo as passagens que eu vou aqui ler para vocês, a nossa mentalidade sobre a morte vai ficar muito mais fortalecida com a verdade, muito mais abrangente, porque a morte não é o fim. Nunca esqueça isso. A morte deixou de ser o fim para ser apenas uma porta, para você experimentar algo muito mais profundo, muito mais real, muito mais transcendente. Eu sempre falo, gente, que a morte física para um cristão é a experiência mais sensacional que um cristão pode ter. Mais sensacional. É uma viagem no amor de Deus. É uma viagem na paz de Deus. É algo realmente inexplicável, porque você sai dessa realidade terrena e que traz também muitos sofrimentos, porque o corpo físico é o que nos prende ao sofrimento terreno. E aí quando você deixa o corpo físico mediante a morte física e você parte para estar com Cristo, você está provando uma experiência extremamente profunda. É claro, guardar as devidas proporções, a gente tem que entender que temos uma missão na Terra, completar nossa carreira, mas não podemos enxergar a morte da maneira como muitos cristãos têm enxergado, como o fim de tudo. A gente às vezes imagina que quem morre, isso é um pensamento que muita gente tem, ainda que de forma inconsciente, elas imaginam que quem morre, parte dessa para uma pior. E não é verdade. Quem passa para o outro lado pela morte física, passa dessa realidade terrena para uma realidade muito mais poderosa, muito mais rica. E eu digo para vocês, com toda a convicção do meu coração, existem situações em que a pessoa que partiu, ela não quer voltar. Eu falo isso porque às vezes a gente quer orar por mortos para que eles ressuscitem. E nem sempre o morto vai ressuscitar. Claro que tem que haver ali, além da direção do Espírito Santo, alguns dons de poder em operação. Mas há casos que, se você insistir para um morto ressuscitar, se você tiver essa ousadia, há casos que você não vai trazer o morto de volta. Porque quem parte não quer voltar. Amém? E eu acredito que pessoas, principalmente pessoas que têm provado de situações de coma profundo antes de morrer, coma induzido, elas experimentam coisas maravilhosas. Eu tenho certeza, irmãos, que em casos como esse, dificilmente elas querem voltar. Amém? E eu quero não apenas ficar nas minhas palavras, mas abrir aqui a Bíblia. Obrigado a todos que estão entrando aí. Eu não tenho tempo de ler o nome de todos, mas agradeço a cada um que está conosco, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Eu quero começar lendo aqui Filipenses capítulo 1. As palavras de Paulo em relação ao seu desejo de estar com Cristo, ok? Filipenses capítulo 1, versículo 19. O apóstolo Paulo diz assim: porque estou certo de que isto mesmo,
pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me remudará em libertação. Paulo escreveu essa carta preso, provavelmente preso em Roma, nos anos 60 depois de Cristo. Ele teve na cidade de Filipos, apenas um breve resumo para que você se situe bem no contexto. Paulo teve em Filipos, na passagem de Atos, capítulo 16, na sua segunda viagem missionária. E ali ele procurou os judeus para ministrar a palavra. E geralmente eles não queriam receber a palavra, era comum eles rejeitarem. Então Paulo foi pregar num lugar tranquilo, um lugar público, um lugar que ele denomina lá em Atos 16 como um rio, né? Lugar de oração. Encontrou ali algumas irmãs, pregava para elas, e encontrou também outra irmã chamada Lídia, que vendia púrpura, uma comerciante de Filipos. E essa irmã acolheu Paulo e os irmãos na sua casa, e ali nasceu uma igreja. E anos depois, Paulo estava preso em Roma, e um irmão desta igreja em Filipos foi até o encontro de Paulo. Esse irmão se chama Epafrodito, e levou essa carta que Paulo escreveu para os irmãos em Filipos. E Paulo estava preso. Essa carta de Filipos, em Filipenses, aos Filipenses, melhor dizendo, ela é uma das cartas chamadas Epístolas em prisão, juntamente com a carta de Efésios, Filemon e Colossenses, ok? Então Paulo estava preso, mas ele fala aqui no versículo 20, eu não tenho tempo para falar tanto sobre a carta e alguns detalhes que eu gostaria, mas observando aqui no versículo 20, Manuela Marques, obrigado pela participação, você é uma bênção, viu? Filipenses 1:20, Paulo fala assim: segundo a minha ardente expectativa, olha, agora o negócio começa a engrossar aqui. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Olha a ousadia de Paulo, gente. Olha a ousadia de Paulo. Em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Paulo estava preso com riscos de morte. Ele ia ser julgado injustamente em Roma e correu o risco de morrer. Mas Paulo fala, olha, agora, como sempre foi, Cristo vai ser engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha o que ele vai dizer. Porquanto para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa palavra lucro significa vantagem, ganho. Olha que interessante. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Se eu viver, há um significado que vai dominar a minha existência, é Cristo. Só vale a pena viver aqui na terra se for viver Cristo. Mas se eu morrer, Paulo diz, é lucro. Você não parou para pensar a respeito disso, ou você apenas acha que essa afirmação de Paulo a respeito de que morrer é lucro é uma poesia para embelezar a Escritura Sagrada? Paulo fala morrer é lucro, e ele vai dizer mais ainda. Entretanto, porém, todavia, embora morrer seja lucro, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Então Paulo está aqui diante de um dilema. Ele diz, se viver na carne traz fruto para o meu trabalho, certamente traria e trouxe, já não sei o que hei de escolher. Está difícil a escolha. Por quê? Porque Paulo, além de ser um homem apaixonado por Jesus, inclusive com experiências profundas, as quais eu vou relatar daqui a pouco, ele também era um homem apaixonado pela igreja e pelos irmãos. Eis aqui um grande dilema. Paulo era um homem que andava no amor. Verdadeiramente, Paulo era um homem que andava no amor. E o amor, segundo aquilo que ele mesmo ensina no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele não busca o seu próprio interesse. E aí, Paulo vai concluir que ele deveria permanecer na carne. Ele vai abrir mão de um desejo mais profundo e essencial que ele possuía, que era partir estar com Cristo, por amor aos irmãos que precisavam dele para crescerem na fé. Ele vai falar isso mais na frente. Mas eu quero que você observe como Paulo tinha o desejo de partir estar com Cristo. Esse é o seu desejo real, é o que ele expressa aqui no versículo 23. Vamos ler mais uma vez. Ora, de um lado e de outro estou constrangido,
tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Uau! Ô glória! Eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo. Presta atenção, gente. Eu quero aqui desmistificar um conceito errado que muita gente nutre. Muita gente pensa que aquele que parte, mas fica dormindo no sono da alma, esperando o dia do Senhor. Não existe isso, meu irmão. Paulo diz, eu quero partir e estar com Cristo. Eu quero partir e estar com Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 5, eu vou ler daqui a pouco essa passagem também, Paulo diz que enquanto no corpo, ele fala assim, estamos ausentes do Senhor. O que isso quer dizer? Enquanto no corpo físico estamos ausentes do Senhor, é claro que se estamos ausentes do Senhor no corpo físico, ao deixar o corpo, estaremos presentes com o Senhor. E é isso que ele diz. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele repete mais essa verdade que nós lemos em Filipenses capítulo 1, verso 23. Estar fora do corpo é ir habitar com o Senhor. Então não existe esse conceito equivocado de que quem morre fisicamente fica num sono da alma dormindo. Eu sei que esse termo é utilizado apenas como uma figura de linguagem, identificando o comportamento do corpo, que fica lá como se estivesse dormindo, mas o espírito, ele está instantaneamente com Jesus. Sabe por quê? Porque Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Oh glória! Então Paulo diz aqui, eu estou constrangido, eu tenho o desejo de partir, é o desejo mais essencial e profundo do meu coração. Eu quero partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é que eu vou permanecer na carne, por causa de vocês, por amor a vocês. E aí ele conclui aqui, eu quero ler com os irmãos para comentar um pouco mais o verso 23. Ele fala assim, no verso 25. E convencido disto que eu tenho que ficar, permanecer na carne por amor a vocês, é que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então eu quero estar com vocês aí e ajudá-los no crescimento da fé. Então veja como Paulo era um homem apaixonado por Jesus. Como eu queria ler esse texto inteiro, mas eu não quero ler, porque o meu foco principal é como o cristão deve enxergar a morte. Então, primeira coisa, irmãos, morte não é o fim, mas um começo para uma nova realidade espiritual poderosíssima e profunda. Outra coisa que eu quero destacar e quero voltar a enfatizar é o desejo de Paulo. Paulo dizia, eu quero partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Aí eu pergunto para você agora, de maneira bem honesta, por que Paulo queria partir e nós não queremos partir para estar com Cristo? Vou dar uns segundinhos para você pensar. Por que Paulo queria partir e nós ficamos com tanto medo desse fenômeno que é a morte física? Embora, repito, saibamos que há um propósito a cumprir na Terra, há um projeto. Eu sei que há situações de morte que pessoas são tiradas em nosso meio e realmente são situações inexplicáveis. Há um texto, inclusive, lá em Isaías capítulo 57, eu quero ler com vocês rapidamente, já que eu falei nisso. Em Isaías capítulo 57, daqui a pouco eu volto para essa passagem que estamos lendo, que é muito pertinente em algumas situações de morte. Diz assim, versículo 1, parece justo e não há quem se impressione com isso. Os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato. Pois o justo é levado antes que venha o mal. E entra na paz. Descansam no seu leito os que andam em retidão. Há situações, irmãos, em que a morte, ela salva o indivíduo de uma angústia muito mais profunda, de uma situação muito mais catastrófica,
que ele viesse a experimentar. Essa que é a realidade. Por isso que a gente fica impressionado com pessoas tão boas que partem, às vezes crianças, jovens que morrem tão cedo. Há infinitas possibilidades de por que a pessoa morreu. Eu não estou aqui para definir qual cada situação. O que eu sei, irmãos, é que a morte em si, e outra coisa importante também que eu queria enfatizar, a maneira como a pessoa morre não determina o seu destino. Às vezes pessoas morrem de maneira trágica e alguns querem julgar o porquê as pessoas morreram daquela forma, querem estabelecer um certo juízo. Tenha cuidado com isso. Você não é secretário da Santíssima Trindade para determinar por que as pessoas morreram ou ficar julgando quem morreu. Inclusive tem alguns irmãos que ficam com crise de fé. Eu me refiro aos que querem buscar explicações para tudo. E ao invés de passarem o luto, chorarem, entender que aquele momento é necessário para a recuperação emocional, psicológica, é um processo, alguns querem justificar a fé, passando por cima de tudo que é sentimento, passando por cima de tudo que é tristeza e momentos realmente lícitos, necessários para que o indivíduo se recupere da sua dor. Então, ao invés de confortar a pessoa que está sofrendo pela perda de um ente querido, alguns querem dar lições de fé para mostrar, né, que ele conhece a vontade de Deus plena. Cuidado com isso. Momentos que a gente tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Né? Temos que ter prudência e sabedoria. E as situações que o justo é levado da terra antes que venha o mal. Só Deus sabe do futuro. Então não cabe a ninguém ficar aqui determinando por que as pessoas morrem. Habita um mistério que só Deus, muitas vezes, só Ele sabe. Se Ele quiser compartilhar com alguém, Ele compartilhará. Mas, no geral, só Deus sabe. Mas o que eu quero mostrar para vocês, mais profundamente aqui, é o desejo de Paulo. Você já pensou o que eu falei? Porque Paulo queria partir e nós não queremos partir. Sabe por que Paulo queria partir e estar com Cristo? Porque ele provou essa realidade. Paulo provou o outro lado. Irmãos, quem experimenta o outro lado? Eu nunca experimentei o outro lado. Eu tenho sensações da eternidade. Quando eu oro, quando eu busco ao Senhor, quando eu leio passagens como essa e fico impactado pela fé. Mas eu não tive ainda essa experiência profunda do outro lado. Conheço pessoas que tiveram, né? Mas Paulo conheceu o outro lado. É por isso que ele queria partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Eu quero que você abra comigo em 2 Coríntios capítulo 12. Essa passagem mostra essa experiência de Paulo de estar com Cristo, enfatizando sempre que quando alguém parte, quando alguém morre, quando alguém parta por essa porta dimensional chamada de morte física e entra no descanso eterno, na paz, no amor, na realidade espiritual inexplicável, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. O nosso conhecimento é em parte, mas a experiência da morte nos faz mergulhar na revelação infinita de Jesus, do Pai, das coisas celestiais. 2 Coríntios capítulo 12, vamos ver a experiência de Paulo estar com Cristo. Versículo 1 fala assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. E Paulo continua: conheço um homem em Cristo, e aqui Paulo fala na terceira pessoa, Paulo fala a respeito de si mesmo, na terceira pessoa, dizendo o seguinte: conheço um homem em Cristo, o próprio Paulo, há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Presta atenção, terceiro céu. Esse terceiro céu é onde Deus habita. Amém? É onde o Senhor habita. E aqui diz, foi até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi uma experiência tão profunda que Paulo não sabia precisar se era no corpo ou fora do corpo. Ele diz, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus é que sabe. Este homem, o versículo 4 diz, foi arrebatado até o paraíso. Olha só, terceiro céu, paraíso. Vou repetir, terceiro céu, paraíso. Amém? Onde o Senhor está.
E foi até o paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Olha o que Paulo diz a respeito de si. Este homem, que é o próprio Paulo, ele foi até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que ao mortal não é lícito referir. Eu pergunto a você, por que ao mortal não é lícito referir? Não é porque é proibido, não é que ele foi proibido de falar as coisas que ele ouviu aos mortais, mas é porque é impossível verbalizar pela linguagem humana o que é o outro lado. É impossível, você não consegue, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Não dá para explicar, não dá para falar o que se experimenta do outro lado. Não é lícito referir, não dá para verbalizar. É tão profundo, é tão glorioso, é tão sublime, é tão majestoso, que não dá para explicar. É inexplicável. Então Paulo teve essa experiência, como outras experiências de estar com Jesus. Ele teve com Jesus Cristo algumas vezes, inclusive eu não vou abrir os textos, mas a palavra mostra esses momentos onde o Senhor aparece para ele e Paulo falava daquilo que ele entendia. Ele tinha provado do outro lado, ele sabia que era incomparavelmente melhor. Eu quero dar um testemunho que eu sempre dou quando falo sobre isso, de um pastor chamado Marcos Lima, o homem que me ensinou muita coisa, que eu tenho como um pai, um carinho enorme por ele, sua família Yara, sua esposa Yara, seus filhos. Tenho uma dívida de gratidão eterna com essa família. E o pastor Marcos me contou uma vez a experiência que ele teve, de êxtase, quase êxtase. Ele estava orando em línguas, num relacionamento profundo com Jesus, estava ali ao seu lado seu filhinho, na época era pequeno, Marcos Augusto, hoje está já grandinho. E Marcos estava orando em línguas, o pastor Marcos entrando ali em êxtase, segundo ele me relatou. E êxtase, meu irmão, é um arrebatamento de sentidos. Ok? É o que na teologia pentecostal muita gente chama de ser arrebatado, foi arrebatado, né? Mas na verdade a experiência, o termo certo é êxtase. Você fica mais consciente das coisas espirituais do que das coisas físicas. Ele me falou, Flávio, eu estava orando e comecei a entrar em êxtase. Flávio, o que eu senti era um amor tão profundo, tão imenso, tão inexplicável, que eu olhei para o meu filho, que estava olhando para mim, e eu falei, Senhor, eu amo meu filho, eu amo a minha mulher, mas se o Senhor me chamasse, eu ia embora agora. Ele me falou, Flávio, você não quer saber de pai, você não quer saber de mãe, você não quer saber de mulher, você não quer saber de ninguém. Quando você experimenta essa presença, o que você quer é partir. Amém? Eu sei que Paulo ficou por causa dos irmãos, mas o pastor Marcos descreveu ali a sua sensação profunda de que é partir e estar com Cristo. E Paulo diz, é incomparavelmente melhor. Então, quem parte, quem morre fisicamente, vai estar com Cristo. Não vai entrar no sono da alma. Não tem graça você morrer e ficar no sono da alma. Vai estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Diga que você está, imagina que você está com Jesus. Sem nenhuma limitação, impossibilidade, nenhum tipo de sofrimento, porque o sofrimento é terreno, ligado ao corpo físico. Então nunca pense que aquele que parte está partindo para uma pior. Amém? Quem parte com Cristo vai estar com Ele e é recebido nos céus. Como o nosso irmão Frazão foi hoje. Recebido na glória, recebido nos céus. E ele entrou na festa eterna. Ele mergulhou no amor profundo. No amor inexplicável que excede todo o entendimento. Glória a Deus por isso. A gente que fica, sofre, é normal a dor do luto, a perda de um ente querido é muito dolorosa, mas nós pensarmos um pouco, não em como nós estamos ou ficamos com a perda daquele ente querido, e passarmos a pensar em como aquele ente querido está agora,
diante de Jesus, meu irmão, nós vamos ter o nosso coração confortado por saber que aquele que partiu está numa alegria eterna. E isso nos alegra também. Certamente quem partiu, por mais dolorosa que seja a experiência da perda do ente querido, aquele que partiu certamente desejaria e deseja que nós estejamos aqui felizes, continuando a vida, se recuperando da dor, do sofrimento. Paulo disse, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Essa é a razão pela qual Paulo queria partir, porque ele experimentou o outro lado. Então não há a que se temer. Não há a que se temer. Quando você perde o medo de morrer, e você entende a morte não como um fim, mas como uma passagem, como uma porta, você vive aqui na terra desassombrado, sem medo. Muita gente estava com síndrome de pânico por causa do coronavírus, esse momento que a gente vive realmente é muito ruim, não é bom. Mas nós temos que perder o medo de morrer. Porque quem perde o medo de morrer, perde o medo na vida e perde o medo de viver. Amém? Temos que entregar nossa vida ao Senhor, confiar nele. E ainda que venhamos a passar por qualquer adversidade, inclusive até a própria morte física, devemos saber que a morte morreu com Jesus Cristo. Quem está em Cristo não morre mais. Já passou da morte para a vida. Amém? Eu queria ler mais uma passagem que eu acho bem interessante também, em 2 Coríntios, capítulo 5, que demonstra mais uma vez esse desejo profundo de Paulo de estar com Jesus. E não pense os irmãos que Paulo queria partir porque Paulo sofria muito na terra, era muito perseguido. Pelo contrário. Essa epístola aos Filipenses é uma epístola que Paulo encoraja os irmãos. Paulo estava alegre. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele mesmo relata isso. Por vezes Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, não é porque Paulo estava triste pelo sofrimento que ele tinha. Pelo contrário, Paulo estava regozijando-se no Senhor. Ele tinha aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. O próprio testemunho de Paulo, nas cadeias, lá no versículo 13 de Filipenses 1, trouxe uma maior propagação do Evangelho. Imagine só, Paulo preso em Roma, e alguns pensavam que Paulo preso resultaria na prisão do Evangelho, mas teve efeito completamente contrário, teve o efeito oposto. Paulo preso em Filipos, ou melhor, em Roma, Paulo preso em Roma, os irmãos ali que moravam em Roma e nas cidades adjacentes, e Roma era a capital do mundo na época, do mundo antigo, os irmãos foram estimulados pelas algemas de Paulo a levar o Evangelho. Então, Paulo estava se regozijando porque a firmeza que Paulo tinha, inclusive ele pregou para muitos soldados da guarda pretoriana, que era uma guarda especial, que tinha como objetivo proteger os representantes do Império Romano, e principalmente o imperador de Roma. Então, Paulo estava ganhando aqueles camaradas para Jesus, os guardas da guarda pretoriana estavam sendo ganhos pelo testemunho de Paulo. Então o evangelho não estava preso, estava sendo propagado. Então Paulo não estava triste, querendo partir porque estava desesperado. Não, Paulo estava bem, alegre, feliz com o evangelho, cheio da graça de Deus. Paulo queria partir por uma experiência que ele tinha provado, por saber o que é de fato estar do outro lado. Irmãos, eu não sei você, os irmãos estão esperando a volta de Cristo. E temos que nos alegrar com a volta de Cristo. Nos desejar, né? Como Paulo diz lá em 2 Timóteo, que ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Ele diz que a coroa estava ali preparada, a qual o Senhor, o reto juiz, o daria. Não somente a ele como recompensa, mas todos aqueles que amavam a vinda de Jesus. Você ama a vinda de Jesus? Você pode falar aí, Maranata, amém? Você ama a vinda de Jesus? Mas eu quero dizer a você uma coisa interessante. Se Cristo não voltar, daqui a mais ou menos aí, eu estou com 40 anos, embora pareça que eu tenha 16 anos, mas se Cristo não voltar, daqui pelo menos há uns 50 anos,
eu posso estar indo encontrar com Ele. Amém? Se Ele não voltar, eu estou indo. E você também. Então a morte física é uma realidade que todos nós vamos passar se o Senhor não voltar. Devemos enxergá-la com o olhar do Evangelho, com o olhar que Paulo nos ensina, os apóstolos nos ensinaram, que Cristo também nos ensinou. Amém? Jesus, Ele venceu a morte. Ele provou para nós que é possível, mesmo que alguém morra fisicamente, aquela pessoa que morreu, um dia será ressuscitada. E eu falei algo no começo que eu não concluí, meu raciocínio. Esse tempo que a gente passa aqui na Terra, por mais longos anos que tenhamos de experiência terrena, não se compara à eternidade. Eu pergunto a você, o que são 90 anos comparado com a eternidade? O que são 100 anos comparado com a eternidade? Nós somos seres, pessoal, pertencentes à eternidade. Essa vida humana, esse tempo aqui na Terra é uma fendazinha na eternidade. Amém? É um período de testes, que muitos serão aprovados e outros não. O nosso irmão que partiu ontem, irmão Frazão, um homem honrado, foi aprovado por Deus e recebido na glória em festa. Está em festa agora com o Senhor Jesus. Nós que estamos aqui temos um caminho a trilhar e precisamos completar nossa carreira e guardar a fé. Amém? Irmão Frazão combateu o bom combate, completou sua carreira e guardou a fé. Um exemplo de homem com H maiúsculo, homem de verdade. Ser humano extremamente diferenciado. Glória a Deus pela vida dele, pela sua memória, em nome do Senhor. Então, eternidade é aquilo que nós somos participantes, da eternidade. A vida terrena é só uma fendazinha. Aqui em 2 Coríntios capítulo 5, Paulo fala assim: sabemos que se a nossa casa terrestre, desde que tabernáculo terreno, esse corpo físico, se desfizer, eu vou explicar alguns termos para que fique bem compreensível e mais prática a nossa compreensão aqui, ok? O nosso entendimento, sendo mais prático. Sabemos que se nossa casa terrestre, esse corpo terreno, que é nossa casa terrestre, na qual o nosso espírito, ou quem de fato nós somos, está habitando, porque nós somos seres espirituais, você não é esse corpo físico, você é um ser espiritual que habita num corpo físico chamado nesse texto de casa terrestre, tabernáculo terreno. E Paulo fala, nós sabemos que se esse tabernáculo terreno se desfizer, morrer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus, ô glória. Essa realidade da ressurreição do corpo, transformação do corpo, é a realidade que nos pertence em Cristo Jesus. E Paulo fala aqui no versículo 2, e por isso, nesse tabernáculo, nesse corpo físico, gememos. Amém? Aspirando, desejando, por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Olha que coisa linda, gente. Paulo fala de um revestimento que vai acontecer por ocasião da volta de Jesus. Quando ele fala em 1 Coríntios capítulo 15. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e esse corpo mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Morte ou morte? Onde está a tua vitória? Morte ou morte? Onde está o teu aguilhão? Amém? Então quando Cristo voltar, esse corpo corruptível, se nós estivermos aqui na volta de Jesus, vai ser revestido da habitação celestial, vai ser revestido de incorruptibilidade. O corpo de humilhação será revestido como um corpo de glória. Se você estiver na terra, os que partiram em Jesus antes da sua volta serão ressuscitados. Os mortos serão ressuscitados. E nós que estamos vivos seremos transformados. O corpo será revestido da habitação celestial. E Paulo fala aqui no versículo 3
o seguinte: se, todavia, fomos encontrados vestidos e não nus, ou seja, se estivermos vivos na terra ainda com o corpo físico, se fomos encontrados assim, nós podemos aspirar por sermos revestidos, porque somente quem está na terra com o corpo físico, ou quem estiver na terra por ocasião da volta de Jesus, é que pode ser revestido. E Paulo falava isso como uma realidade bem próxima, bem presente, como se ele fosse viver isso os dias, sempre viviam com essa expectativa da volta do Senhor, né? Veja o desejo de Paulo como é profundo. Ele diz, versículo 4, pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, nesse corpo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos. Amém? Queremos ser revestidos. O objetivo é ser revestido. Não é morrer fisicamente em si, mas ser revestido. Experimentar essa realidade gloriosa. Sermos revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Aleluia. E aí Paulo fala no versículo 5, ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto. Irmão, nós fomos preparados não para morrermos eternamente, mas para sermos revestidos, ou os que partiram com Cristo, experimentarem a ressurreição. Amém? A superior ressurreição, como diz Hebreus capítulo 11, que alguns desejavam. Oh glória, gente. Aqueles que não eram apegados às coisas desse mundo. Nós temos que desapegar das coisas do mundo, gente, e amar as coisas celestiais. Amém? Deus está no controle, porque nele o fim não é o fim, é um começo para uma nova realidade. Nada está perdido. Por pior que seja a situação, até de morte, Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? Amém? Será morte, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? E ele fala no versículo 37, porque eu estou bem certo de que nem morte, versículo 39, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Romanos capítulo 14, versículo 7, Paulo fala assim, Romanos 14, 7, porque nenhum de vós vive para si, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, somos do Senhor. E nada vai atrapalhar isso, nada vai impedir esta realidade. Nós somos de Jesus e não morremos mais. Nós passamos da morte para a vida. A ressurreição de Cristo, que muitos falaram, ele morreu para me salvar. Isso, ele morreu para te salvar. Mas ele provou que é possível alguém morrer no corpo físico e ressuscitar de maneira poderosa. Ele provou que é possível um ser humano morrer e ressuscitar num corpo físico, certamente um corpo claro, glorioso, revestido de glória. Corpo de carne e osso. Amém? Glória a Deus. Lógico que esse corpo será um corpo transformado, não essa carne hoje que nós temos aqui. Amém? E aí Paulo fala aqui, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Olha, irmãos, o Espírito em você, a garantia que um dia você será resgatado, o seu corpo será resgatado. Você ressuscitará, se tiver morrido, e seu corpo será transformado. O Espírito em você, é como Paulo fala em Efésios 1, é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade. Nós somos propriedade exclusiva de Deus e Ele colocou em nós o seu selo, que é o Espírito Santo, que prova que nós somos autênticos filhos de Deus e também o selo indica propriedade. Essa é a função do selo, garantia de autenticidade e propriedade. Nós somos autênticos filhos de Deus e somos propriedade exclusiva de Deus. E este Espírito em nós é a garantia desse resgate. E Paulo diz, na mesma linguagem de Efésios 1,
Ele fala aqui no versículo 5 de 2 Coríntios, capítulo 5. Foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. O Espírito em nós é a garantia. Nós somos dele. Aí Paulo fala que temos, portanto, diante dessas verdades espirituais, sempre bom ânimo. Sempre bom ânimo. Você pode chorar, você pode sentir a dor, mas o padrão é tenha bom ânimo. Essas palavras consolam nossos corações. Temos sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo físico estamos ausentes do Senhor, e de fato estamos ausentes, porque nossa relação com Ele é pela fé, é uma relação espiritual, não estamos ali face a face com o Senhor. E Paulo diz, temos portanto sempre bom ânimo, sabendo que, tendo consciência deste fenômeno, entendendo, crendo nesta verdade, usando a fé para abraçar esta verdade, como eu vi hoje a família Frazão abraçando essa fé, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, porém, todavia, estamos em plena confiança, ou glória, como Paulo dizia em Romanos 8, porque eu estou bem certo, estou plenamente convicto, é o que ele fala aqui, de forma diferente. Entretanto, versículo 8, 2 Coríntios capítulo 5, estamos em plena confiança, preferindo, olha só gente, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Uau! Preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Por que Paulo preferia isso? Porque ele experimentou o que era estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Amém? Então, se você de repente pensar em orar por algum morto que partiu com Cristo e que completou sua carreira, tenha muito cuidado, porque ele está na glória com Deus. E se o Senhor perguntar para ele, você quer voltar para a terra? Ele vai dizer, não, me deixe ficar aqui. Eu quero ficar aqui com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Amém? Então, o que é a experiência da morte física? É deixarmos esse mundo natural e estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Temos uma carreira a cumprir, temos um chamado, o que deve consumir o nosso coração é o desejo em servir as pessoas, em amar o próximo, em fazer a vontade de Deus. Viver é Cristo, viver Cristo na terra, como Paulo disse em Gálatas 2. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse viver que eu tenho na carne, esse novo estilo de vida que me consome, Cristo é a minha vida. Que eu vivo na carne, eu vivo pela fé em Jesus. Então, se eu partir, é lucro. Mas se eu ficar, é Cristo. Amém? Pense um pouco nessas verdades, medite sobre isso. Viver Cristo. Por que cristãos estão tão tristes na vida? Porque não está vivendo Cristo. Não está vivendo Cristo. Vive reclamando da vida porque não tem relacionamento, intimidade, comunhão. Gente, essa vida aqui é um teste. A vida eterna começa aqui. O céu começa aqui. Quando você se relaciona com Deus, conversa com Deus, ora, lê a palavra, há uma vida maravilhosa que nós podemos provar as sensações celestiais, mesmo no corpo físico. Batismo com o Espírito Santo, línguas. Nós provamos da presença do Senhor, do poder de Deus. São os poderes do mundo vindouro que aqueles que partem estão provando agora. Gente, é um fenômeno maravilhoso. A morte física, para muitos, é motivo de muita angústia. Eu sei que há um momento do luto, há um tempo, mas não podemos ficar no eterno luto. Temos que nos levantar e entender. Quem está com Cristo está guardado. Amém? Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Vamos subir os coraçõezinhos aí, gente. Quem gostou e recebeu a palavra, levanta os coraçõezinhos aí. Vamos encher esse lugar de amor. Mais uma vez, os meus sentimentos aos irmãos que perderam entes queridos, que não foi só a família Frazão, mas muitos outros que estão sofrendo a perda de entes queridos, seja pelo coronavírus ou por qualquer outra razão que tenha perdido. Eu quero que o Senhor console o seu coração profundamente. E você, ouvindo essas palavras, receba do Pai. Obrigado por todos que estão aqui. Muito obrigado pela participação de todos. Do fundo do coração agradeço. Eu não vou aqui ler. Até
para não deixar a coisa tão informal, dado ao dia que passamos hoje. Mas eu quero agradecer a todos vocês que estão aí conosco, dizer que o nosso coração está em Cristo e que eu estou orando por todos vocês que têm perdido entes queridos, sejam consolados. Quero fazer uma oração rápida. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, por cada integrante desta live, que separou um tempo para estar aqui recebendo do Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra que consola os corações, que fortalece as vidas. O teu Espírito, Pai, que é o Consolador. O Espírito da graça, Senhor, opere graciosamente a vida dos que estão sofrendo com a perda de entes queridos. Que eles sejam animados, fortalecidos, Pai, e que eles possam superar essa dor o mais rápido possível, Senhor. E que a lembrança dos que partiram fique em nossas memórias com alegria, Senhor, não com tristeza. Uma lembrança que não causará dor, mas se causará, Pai, alegria pela honra com que viver esses irmãos que partiram. Obrigado por cada um, em nome de Jesus. Amém. Gente, um beijo para vocês. Muito obrigado. Esse vídeo vai ficar disponível aqui no meu IGVT. Já vou salvá-lo, né? Ato contínuo aqui, já vou salvar esse vídeo. Você pode depois mandar para pessoas, inclusive quando a gente manda para o IGVT, esse vídeo fica zerado, né? Visualizações. E vou postar no meu canal do YouTube. Olha, pessoal, tem um canal no YouTube chamado Flávio Índio. Segue lá, eu reativei meu YouTube. Inclusive já postei mensagem nova lá. Vou postar essa aqui também no YouTube e quero te pedir que você possa se inscrever no meu canal para a gente poder aumentar o número de seguidores e ter pessoas também abençoadas com a mensagem. Amém? Então, o meu canal Flávio Índio, procura aí. Você vai me encontrar com a camisa quadriculada lá, bonito. E que você possa me seguir. Um beijo para vocês. Muito obrigado por todos estarem participando. Família Frazão, estamos orando por vocês. Obrigado por vocês investirem em nossas vidas. Vocês são maravilhosos e enriquecem a nossa igreja e nosso povo. Amamos vocês de coração. Em nome do Caminho da Fé, queremos aqui prestar solidariedade a vocês que estão passando por esse tempo. E nós queremos que será um tempo não demorado, de superação e força, na graça de Deus. Um beijo para vocês e até a próxima live em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Coraçõezinhos, amamos vocês. Obrigado, Robert. Obrigado, irmã Alice. Obrigado, Isaac. Recebam o nosso amor, o nosso carinho. Recebam o nosso consolo pela palavra do Senhor em nome de Jesus. Um beijo para vocês e até a próxima live.